Olá, vamos agora para a nossa explicação do nosso TD avaliativo de português, tá? Nosso TD bimestral de português, tá certo? Vamos lá. Texto 1. O susto é o título do texto, tá, gente? Oscar foi pescar, jogou o anzol com a isca e puxou. Oscar levou um susto daqueles. Ele fisgou uma máscara de carnaval. A máscara estava toda suja e estragada. Oscar pôs a máscara num latão de lixo perto do poste e disse: Esta ninguém mais pesca. Esta ninguém pesca mais. Desculpa. Primeira questão. Sobre o texto, né? Nós vamos lá responder. Item A. Qual o título do texto? Item B. Qual o nome do personagem citado no texto? Então, moleza, né, gente? Fácil, fácil. Segunda questão. Assinale com X a opção que explica como as palavras são organizadas no dicionário, certo? Então, nós temos aí 3 opções e dessas 3 nós só vamos marcar uma, tá? Então, olha só. Primeiro, eu quero dizer para vocês o seguinte. Para a gente começar a nossa provinha, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que organizar primeiro o nosso cantinho, né? Porque para fazer uma prova nós temos que ter o quê? Concentração. A gente não pode fazer uma prova de qualquer jeito, no meio de um barulho danado, um som bem alto, aquela bagunça e tal. A gente consegue? Eu acredito que não. Eu, pelo menos, não consigo. Então, nós temos que nos organizar antes de começar a nossa provinha. Se nós sabemos que as respostas estão no livro, o que a gente tem que fazer? Pegar o livro, deixar ali perto da prova. Nosso estojo com tudo, porque a gente não sabe o que vai precisar na prova, né? Se a gente vai precisar de lápis de cor, se a gente vai precisar de giz de cera, a gente não sabe o que a gente vai precisar. Então, se organizem antes de começar a prova, para poder dar tudo certo. Se possível, coloca até uma garrafinha de água pertinho de você, para você não ficar o tempo todo indo lá na cozinha beber água, né? Então, vamos lá, continuando. Lá no nosso livro, nós aprendemos que quando a gente pega um dicionário para procurar uma palavra, né? Hoje em dia, o pessoal já vai logo para o Google, né? Mas antigamente, no tempo que eu estudava, no ensino médio, ensino fundamental, sempre na aula de português, a professora pedia para a gente levar dicionário, né? E eu lembro que a gente fazia um grupo de alunos, né, ali na turma, e íamos procurar palavras lá no dicionário para descobrir o significado delas. E aí, primeira coisa que a gente observa lá no dicionário, que ele é todo organizado. Organizado como? Organizado na ordem alfabética. Sempre começa pela primeira e a segunda letrinha, né? Então, nós vamos aqui marcar somente uma opção. De acordo com a ordem alfabética, das menores para as maiores, das mais fáceis para as mais difíceis, então você vai marcar somente a resposta correta. E na terceira você vai escrever 5 nomes de colega seu. Aqui tem dizendo da classe, né? Da sua classe. Mas como fica mais difícil de você lembrar, eu também vou liberar para você escrever coleguinhas da igreja, ou da sua rua, ou da sua família, tá bom? Não tem problema. Na ordem alfabética, presta atenção. Qual é a primeira letra do alfabeto? Letra A, né? Então, você já sabe que o primeiro nome que você tem que colocar aí é alguém que tem um nome começado com a letrinha A. E depois B, C, D, vai lembrando do alfabeto e vai escrevendo os nomes, tá certo? Quarta questão. Encontre no caça-palavras as seguintes palavras. No caso aí nós temos palavrinhas com a letra F, né? E aí você observa que a letra F nas palavras aí, faca, foca, figo, fita, foto e fica. Tem algumas que estão com a letrinha meio apagada. O que você faz?
pega lá o lápis e vai, antes de procurar a palavra, você cobre a letrinha para poder ficar fácil. Abaixo você vai completar as palavrinhas, aliás, vai desembaralhar, desculpa, as letras para formar as palavras, tá? E as palavras são os nomes dessas imagens que tem aí, né? Somente a faca, que é a segunda, que não tem a imagem, mas tá tudo certo. Fácil de você organizar as letrinhas e formar as palavras, certo? Na sexta questão, você vai completar as palavrinhas com a família da letra V. Vá, vé, vi, vó e vu. De acordo com as figuras, não vou nem falar mais nada, porque tá muito fácil, né? Pinte as sílabas de acordo com o nome dos desenhos, ou seja, a sílaba, tá? Não é a palavra. Se a primeira palavra é dedo, eu vou procurar a sílaba que começa essa palavrinha, que é dé. Como é o dé? É o D e o E. Então, eu vou lá e pinto a sílaba dé. Aí faz a mesma coisa com as outras duas. Essa imagem de baixo, gente, não é sol e nem é nuvem, tá? Presta atenção. As palavras começam com D. Então, essa imagem representa dia, tá bom? Dia. Oitava questão. Complete as palavras com a família da letra T. Então, aí eu tenho tomate, uma tela de computador, né? Uma tartaruga, um tijolo, táxi, tá, gente? Não é carro. Presta atenção que as palavras começam com T. Táxi, tomada, tesoura, uma tinta e um tubarão. Nona, você vai completar as palavrinhas com P e B. Se eu for falar cada palavrinha, eu vou estar dando a resposta para vocês. E aí não pode, né? É prova. E como já é pesquisada, tá tudo beleza, né? Mamão com açúcar, como vocês dizem. Moleza. Tudo muito fácil. A 10ª e última questão, você vai fazer o quê? Você vai completar esse envelopinho aí de carta, certo? De um lado, nós temos a imagem, aliás, nós temos aí a imagem do envelope, a parte de trás e a parte da frente, né? Que é onde a gente coloca o remetente. E a parte de trás, que é essa de cima, é onde nós colocamos o endereço, a pessoa que vai receber, ou seja, o destinatário, certo? Presta atenção. Destinatário é a pessoa que vai receber a carta. E remetente é a pessoa que está enviando a carta, está mandando a carta, tá? Remetente, remeter, tá bom? Lá na nossa página 56 e 57 tem esse assunto. Então, na dúvida, já tá aí a dica, tá? Procura lá, ok? Então, beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã na nossa explicaçãozinha de matemática, tá?